Bom dia, gente. Tudo bom? É, Espero que vocês estejam bem. Espero que os familiares de vocês estejam bem. As coisas, dentro do possível, estejam se mantendo organizadas nesse nosso semestre meio doido que foi. O último dia que eu tava gravando, eu peço até desculpas por causa disso. Eu tava tão cansado e com tanta coisa na cabeça naquela hora, é, que eu nem falei com vocês direito. Desculpa, eu realmente espero que todos vocês estejam bem. O tema da nossa aula de hoje é direitos sociais. Essa também não vai ser uma aula muito longa, é, porque a gente não vai falar deles todos. Gente, esse aqui é o texto constitucional, eu tive que diminuir um pouco para caber numa tela só, sobre os direitos sociais, que é o segundo título dos direitos e garantias fundamentais. E vocês podem ver que essa matéria vai do artigo 6º ao artigo 11. Eu só vou discutir com vocês o artigo 6º hoje, então é inconstitucional. A gente só vai trabalhar o artigo 6º e mesmo assim vocês precisam saber ele, mas o foco das avaliações vai ser bem de leve. Por quê? O artigo 7º, 8º, 9º, o 10 e o 11, eles focam principalmente nos direitos do trabalho. E quando vocês tiverem aula de direito do trabalho, vocês vão trabalhar os artigos da Constituição. Eu já conversei com a Laura, que é não só a coordenadora do nosso curso, mas ela também é uma das principais professoras de trabalho que a gente tem. E ela sabe que eu estou pulando esses artigos. Eu tenho que focar mais em direitos e garantias fundamentais. Vocês viram que a gente teve uma quantidade enorme de conteúdo. Então, a ideia aqui é só mesmo discutir o artigo 6º. A gente não deve demorar muito hoje. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês, contudo, é se isso aqui é cláusula pétrea. Então, se os capítulos dos direitos sociais são cláusulas pétreas. A pergunta se dá, porque se vocês prestarem atenção, quando a gente vai para o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, que é a discussão de cláusulas pétreas que a gente está tendo, ele fala que são os direitos e garantias individuais. E o termo que ele usa, o termo que a Constituição usa, é individuais, não é fundamentais. E aí repara, o capítulo 2º são direitos sociais. O artigo 5º é a cláusula pétrea. Não há nenhuma discussão de maneira alguma sobre isso. Mas os direitos previstos no artigo 6º, 7º e assim por diante podem ser reduzidos? Ou seria necessário um novo texto constitucional? Que aí o poder constituinte originário não estaria submetido às cláusulas pétreas. Olha, a doutrina defende com certa tranquilidade, a maioria da doutrina, que o artigo 60, parágrafo 4 quer dizer direitos e garantias fundamentais, o que abarcaria sim as proteções aqui previstas. Não é à toa, e vocês vão estudar isso em direito do trabalho, que existe o princípio da proibição do retrocesso social. Quando você conquista determinados direitos e protege e garante determinados direitos, você não pode retroceder nessa, nessa conquista, nessa busca por novos direitos. Ainda assim, e eu faço esse comentário para vocês numa época complicada. E por que é uma época complicada? Porque independentemente de quanto tempo essa pandemia que a gente está vivendo continue,
E eu falo que a gente está vivendo, porque se vocês estão vendo esse vídeo é porque a gente continua isolados, o impacto econômico vai ser muito grande. E o impacto econômico grande, alguns economistas já estimam um impacto maior do que o da Grande Depressão. O impacto econômico muito grande vai nascer com um discurso de necessidade de flexibilizar ainda mais os nossos direitos fundamentais. Como é que eu sei que esse discurso vai surgir e vai surgir com força? Primeiro, porque parte das reformas que são flexibilizadoras ainda vão ser votadas. Segundo, porque o nosso governo claramente quer isso. Não há muita dúvida com relação a isso. Eu não sei qual vai ser a popularidade do Bolsonaro quando isso acabar. Eu não sei como é que vai estar o combate à crise. Mas essa discussão vai surgir de novo. O que alguns doutrinadores argumentam nesse contexto é que a gente deveria interpretar o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, de maneira restritiva. Ou seja, que os direitos sociais não seriam cláusulas pétreas. Por quê? E qual é a justificativa que existe por trás dessa argumentação? Eu não concordo com essa justificativa e eu prefiro correr o risco que ela quer evitar. Mas é uma justificativa interessante e é uma discussão, na verdade, que a gente já teve no período passado. Porque quando você começa a imutabilizar a Constituição com muita força, ela tende a não se manter. Ela tende a não conseguir se manter. E aí, nesse contexto, o que acaba acontecendo é que a Constituição, que deveria suportar esses impactos, como ela não pode ser alterada, ela vai ser derrubada e criada uma Constituição nova. E aí, essa doutrina argumenta que os doutrinadores que querem defender de maneira ampla a Constituição e, portanto, mais direitos possíveis sendo taxados como cláusula pétrea, podem correr o risco de criar uma tempestade perfeita. Ou seja, um apoio popular maciço de um governo populista. E aí falo de um governo populista, mas vamos ser muito sinceros, o governo não precisaria ser populista. Só que a gente tem tido tantos governos populistas no Brasil nos últimos anos, mesmo antes do Bolsonaro, que me parece que nós, por enquanto, estamos presos numa onda populista. De novo, alguns analistas políticos afirmam que essa onda pode ser reduzida pela pandemia. Vamos ver. Mas um governo populista poderia usar a desculpa de não ser capaz de alterar a Constituição para reduzir os direitos sociais e permitir um crescimento econômico, e por isso tirar o país da crise, e dessa forma ele poderia ter o poder de redefinir a Constituição inteira, não apenas os direitos sociais, o que é extremamente perigoso. E aí esses doutrinadores afirmam, defendem e tentam impedir isso. Particularmente, eu prefiro correr o risco. Eu não gosto muito de usar argumentos pragmáticos na minha defesa constitucional, basicamente porque quando a gente começa a usar argumentos pragmáticos, a gente está fazendo categoricamente política e não direito. E se for para fazer política e não direito, a gente precisa reconhecer a responsabilidade política desse tipo de decisão, que é uma coisa que a gente tradicionalmente não faz no direito. E como eu não gosto de argumentos pragmáticos, eu evito esse, mas é um argumento que eu acho que você deve pelo menos conhecer, e é um tema que vale a pena pensar. Bom, eu falei com vocês que eu ia discutir o artigo 6º, e a intenção desse vídeo, e esse vídeo não deve ser muito longo,
apesar de eu já estar falando há 10 minutos, só está entrando no tema do vídeo agora, é mapear a Constituição em algumas coisas que vocês podem precisar. Tem alguns temas de direito constitucional que não são tratados em sala de aula tradicionalmente, porque não dá tempo, a gente tem coisa demais para falar. Então a gente seleciona os assuntos principais. Muitas vezes outras disciplinas tratam desses assuntos, mas eu gosto de pelo menos deixar um mapa para vocês terem uma noção do que a gente tem que falar. O primeiro grande direito previsto no artigo 6º é a educação. A educação que ela está regulamentada na Constituição do artigo 205 a 214. Nada demais até aqui. Há a previsão de uma educação pública. O direito é o direito de uma educação pública de qualidade. Esse direito não se materializa plenamente no Brasil ainda. Nós temos algumas áreas da educação que são de extrema qualidade, mesmo sendo educação pública. Outras, não. Então, assim, tradicionalmente no Brasil, o ensino superior público é de excelente qualidade. Por outro lado, o ensino básico é menor. O que importa que vocês tenham em mente é que quando a gente fala de educação, a gente tradicionalmente está pensando na educação básica, sendo dos municípios, na educação de nível básico fundamental, a educação de nível fundamental e médio é dos estados e a educação de nível médio e superior é da União. Então é mais comum a gente ver universidades federais, por exemplo, do que maternidades federais. Isso se dá pela própria divisão e pela própria forma. Maternidades, eu falei maternidades pensando em creche, desculpa, creches federais. Isso dá pela própria forma da distribuição de competências. A educação é um dos maiores direitos que a Constituição precisa garantir e a gente precisa aumentar o nível do nosso ensino, não só o nosso ensino básico e fundamental, mas também superior. Mas eu sou pessoa interessada para falar disso, afinal de contas eu vivo de educação, é a minha profissão. Eu não teria escolhido ser professor se eu não levasse a sério o direito, mas eu acho que se vocês não levassem a sério a ideia, vocês não estariam tendo aula, ainda mais nessa dificuldade que vocês estão. Passado a educação, eu quero discutir com vocês a saúde, a previdência social e a assistência aos desamparados. E eu quero discutir esses três de maneira mais ou menos unida. Por quê? Porque esses três juntos formam o que a gente conhece como Seguridade Social. Sempre que vocês ouvirem falar de Seguridade Social no Brasil, os direitos que a gente está pensando são saúde, previdência e assistência aos desamparados. E aqui, a ideia é uma ideia de garantir para a população uma rede de segurança. E uma rede de segurança que não seja particular. E o que eu quero dizer com a rede de segurança? Se a população passar por uma situação, por um problema muito específico, a lógica é que o Estado tenha mecanismos e adote os mecanismos necessários para que a população não morra à míngua. E repara que a gente está falando de rede de segurança, a gente não está falando de zona de conforto. Não tem nem é necessário que seja confortável, mas é necessário que seja o mínimo. Esse mínimo é o que a gente chama de rede de segurança. Do que eu estou falando? Existe um cientista político americano, ele fez uma leitura bem interessante da crise do Covid, que serve para exemplificar o nosso problema.
Os Estados Unidos ele tinha um problema muito sério porque ele não tem um sistema único de saúde. Os Estados Unidos ele tem a melhor rede particular de saúde do mundo. E se você tiver dinheiro, talvez seja o melhor lugar para você tratar uma doença. Só que, se você não for podre de rico, talvez seja o pior. A legislação americana é uma legislação muito específica. Muitas vezes as pessoas não recebem, por exemplo, licença para faltar ao trabalho se elas estão doentes. Pelo menos não é uma licença remunerada, então se elas estão doentes, elas faltam, não perdem um emprego, uh, mas não recebem. E aí uma das críticas que foi feita por causa do Covid, e o que esse cientista estava comentando, é que talvez a população começasse a prestar atenção para esse sistema e desejar a sua mudança. Porque uma das falhas que os Estados Unidos está passando agora é que muitas vezes a sua população não tem dinheiro bastante para fazer os testes e o governo precisa, sem ter a infraestrutura necessária para isso, adotar as medidas. A ideia é essa. A ideia de uma rede de proteção é para quando a gente está num caso de pandemia como esse, o governo ajudar as empresas, ajudar os trabalhadores que não podem trabalhar e ter um sistema de saúde, de previdência que suporte. E aí é muito criticado, então assim, saúde, a previdência, que ela pode ser a previdência própria, no caso dos funcionários públicos e o regime geral, e a assistência social. É muito criticado alguns desses mecanismos, a própria lógica que você não consegue manter o padrão de vida com a previdência. E aí, assim, é uma merda discutir isso no Brasil. E, desculpem o xingamento. Por que é uma merda discutir isso no Brasil? Não dá para manter o padrão de vida com a previdência. Não, não dá. Então, uma pessoa que recebe, sei lá, 7 ou 8 mil reais por mês, então, um advogado, nossa profissão aqui, um advogado que não é rico, não é milionário, mas já tem um escritório dele, o escritório dele já se mantém, ele trabalha advogando há alguns anos, ele não está no pico da carreira, ele não é o melhor advogado, mas ele consegue ter uma vida. Então ele vai estar tirando os seus 5, 6 mil reais por mês. E está pagando. Quando ele se aposentar, e o que ele vai receber da aposentadoria não vai ser o valor todo, porque existe um máximo para ser recebido. E esse é o I, né? O padrão de vida dele vai cair porque os gastos vão aumentar. E o conjunto de problemas que se apresenta aqui é um conjunto de problemas enorme, porque se a saúde fosse melhor, parte dos gastos com a saúde não aumentaria. E por que é ruim falar disso no Brasil? Porque muitas vezes as pessoas que discutem que isso deveria ser mudado são pessoas específicas que têm interesse na mudança. Para os bancos, acabar com o regime de aposentadoria geral e obrigar todo mundo a contratar uma aposentadoria particular é excelente, porque é mais negócio para eles. Mas a gente não devia estar discutindo negócio, a gente devia estar discutindo rede de assistência. E o problema é que cair padrão de vida não é um problema, ou pelo menos não deveria ser um problema, se a rede gerada permitisse um convívio digno. E eu tenho as minhas dúvidas que as coisas no Brasil permitem. Então, assim, a, a Seguridade Social tem essa função, tem a função de criar uma rede para se as pessoas tiverem dificuldades econômicas, elas
poderem ser sustentadas por essa rede. Claro que vai ter gente que vai querer abusar do direito, mas gente, eu reconheço que eu sou muito liberal para direitos e garantias fundamentais, mas eu tenho muita dificuldade com essa discussão. A gente vive na porra de um planeta, e de novo, desculpa o xingamento, que produz alimento bastante para eles serem destruídos. E tem gente passando fome. Isso não faz sentido. A gente joga comida fora e tem gente passando fome. Isso não faz sentido. Eu entendo a lógica que você não tem como realizar todos os desejos de todo mundo, mas eu não consigo aceitar a lógica que a gente não consegue dar condições mínimas de subsistência para todo mundo. E o problema é que parte das discussões que são apresentadas aqui são discussões do tipo, não dá para dar condições mínimas de existência para todo mundo, mas dá para deixar a gente multimilionária. E aí quem não é multimilionário é vagabundo. As estatísticas não comprovam isso. Enfim, né? O professor de vocês tem esse lado social. Ele pode não ser tão socialista quanto alguns que vocês já tiveram, mas ele sempre teve essa incompreensão. Em todo caso, é bom vocês entenderem que a partir do momento que a gente entende a segurança pública, e o artigo 6º fala de segurança, não só de segurança pública, como um elemento complexo, a Seguridade Social serve para reduzir e garantir a segurança. Nada fica mais claro e evidente isso do que, por exemplo, a gente está discutindo no Brasil adotar uma medida igual à medida americana e pagar um valor para as pessoas ficarem em casa, porque se elas não ficarem em casa, a segurança da saúde de todo mundo está em risco. Então, assim, quem pode ficar em casa sem trabalhar, ou quem pode trabalhar de casa, como eu tenho feito, tudo bem. Quem não pode vai receber um salário para se manter minimamente, sem precisar colocar a sua saúde em risco e, por consequência, sem precisar colocar a saúde do resto da população em risco. E, de novo, a época do Covid é uma época interessante para essa discussão, porque fica fácil da gente perceber como a Seguridade Social influencia na garantia de segurança. E mesmo que a gente pense em segurança pública como combate à criminalidade, quando a gente começa a compreender a criminalidade como uma instituição, como uma situação complexa e não como uma mera falha de caráter, a gente percebe que que a melhor criação de uma rede de segurança social tende a diminuir alguns impactos de criminalidade. Então, assim, basicamente algumas pessoas falam que a questão da criminalidade é uma questão moral. Ou a pessoa é uma pessoa boa e ela não é criminosa, ou a pessoa é uma pessoa má e ela é criminosa. Por muito que isso exista, algumas pessoas são assim, e eu não estou discutindo que não. É claro que você não ter condições de trabalhar tende a te incentivar a ir para o crime. Não estou dizendo que você vai necessariamente se tornar um criminoso uh, se você estiver passando fome, mas é um empurrão. E se a gente quer diminuir esse empurrão, uma rede razoável, uma rede boa de seguridade social facilitaria nesse problema. Bom, especificamente eu quero destacar para vocês a discussão da saúde e especificamente a discussão do canabidiol. Na verdade, eu quero contrapor para vocês duas discussões diferentes e me meter nessas discussões aqui. Vamos lá.
O que é o canabidiol? O canabidiol é uma substância derivada de algumas plantas entorpecentes, como a cannabis, como a maconha, que não tem o efeito eufórico que a maconha gera, e que tem uso medicinal, e que é proibida no Brasil, ou pelo menos que era proibida no Brasil. E aí surgiu a discussão. O mundo reconhece cientificamente os efeitos do canabidiol. A Europa já liberou o uso de uma série de produtos medicamentosos, medicamentais, que usam essa substância. Os Estados Unidos, o Canadá, o México, eu acho que não ainda, mas o México tem um histórico deles de combate às drogas, enfim. O mundo ocidental como um todo, a grande maioria dele pelo menos, reconhece a utilidade dessa droga como cientificamente comprovada, mas o Brasil não. Haveria um direito individual a você ter acesso a essa droga independentemente do SUS permitir? E percebam que essa pergunta é uma pergunta que ela se divide em duas etapas. A primeira etapa é: você tem dinheiro, você quer usar o medicamento, você tem um médico que estudou o medicamento, você concorda com a utilização do medicamento, só que ainda não foi aprovado no Brasil, por uma série de razões, parte dela política. Você pode importar esse medicamento? O tema dessa discussão, e assim, a outra pergunta, que é uma pergunta um pouco diferente, é: você pode obrigar o Estado a pagar esse medicamento para você? O STF não finalizou essa discussão ainda. Eu trouxe para vocês a ADI 5708, que é sobre esse tema. Decisões judiciais autorizando a compra desse tipo de medicamento existem muitas. Só que essas decisões elas têm um problema. Ou existe uma questão prática sobre isso que tem um problema. Qual é a questão? Alguns desses medicamentos são muito caros. E a atuação da jurisprudência autorizando a compra desses medicamentos acabou gerando uma situação que muitas secretarias da saúde não tinham condições de comprar o que elas queriam, porque elas precisavam sempre estar respondendo a processos judiciais. E aí a pergunta é: uma pessoa tem direito à saúde, beleza. Ela não tem condições de bancar a sua própria saúde, então ela pede para o Estado. O problema é que o tratamento que essa pessoa quer é um tratamento muito caro. Por exemplo, essa pessoa precisa de um tratamento em casa de R$ 5.000 por mês. Não tem dinheiro bastante, porque essa pessoa não tem condições de trabalhar, ela não tem como arcar. Não existe dinheiro o bastante no mundo, mas no caso no país, a gente está discutindo no Brasil, para dar esse mesmo R$ 5.000 para cada brasileiro. E esses recursos podem fazer falta para garantir a saúde de outras pessoas. E aí? Vocês perceberam qual é o problema? Qual é a escolha que tem que ser feita? E reparem que aqui o problema não é a saúde por saúde. O problema não é um conflito fácil. O problema é que quando você não tem recursos para todo mundo, você precisa escolher. E precisando escolher, o que está entrando em risco é a saúde de um contra a saúde de muitos.
O que não é uma escolha fácil, não tem uma resposta clara. O STF não se pronunciou sobre isso de maneira definitiva ainda. Vale a pena esperar a decisão. O canabidiol especificamente pode ser importado, mas vale a pena discutir até que ponto essa importação vai. O judiciário já foi muito criticado por autorizar importações de remédios muito caros, quando haviam remédios semelhantes aqui no Brasil, que geravam um efeito parecido e não eram tão caros. E aí, a resposta ideal seria essa. Se o remédio é extremamente caro e tem um remédio mais barato, que tem efeitos semelhantes, o ideal é dar preferência a esse remédio mais barato, que tem efeitos semelhantes. Tá, beleza. Então aqui a gente tem uma discussão de saúde contra saúde individual contra a saúde coletiva, e se cabe ao judiciário se intrometer nessa questão, que é uma questão do executivo. Joia. Eu quero contrapor esse exemplo com o exemplo da cloroquina versus o Covid-19. Tem uma pessoa que está com Covid. Ela pode exigir esse tratamento? E aí, repara, a pergunta que eu estou fazendo não é propriamente sobre a cloroquina, da cloroquina. Eu não me importo muito com ela. O que me interessa é tratamentos que não são cientificamente comprovados. E a cloroquina é um bom exemplo porque na época da gravação desse vídeo ele ainda não foi cientificamente comprovado. Eu espero que resolva os nossos problemas. Espero que a gente consiga que dê tudo certo. Mas hoje ele ainda não foi cientificamente comprovado. Os trâmites científicos também demoram um pouco. De repente, eu vou ter que fazer um adendo a esse vídeo no final. Mas hoje não aconteceu. Em todo caso, o que me interessa mais do que a cloroquina em particular, um tratamento que não foi cientificamente comprovado pode ser exigido? Juridicamente exigido como uma forma de garantir a saúde do paciente? E repara, e se esse tratamento for caro? Atualmente, e literalmente atualmente, tem uma discussão surgindo que mesmo que a cloroquina, e foi por isso que eu escolhi esse exemplo, não seja cientificamente comprovada, um paciente teria direito a ela e poderia exigir esse remédio, porque é melhor isso do que correr o risco de morrer. Eu entendo esse argumento perfeitamente. Só que é importante a gente lembrar por que esses procedimentos de saúde existem. E o que eu quero dizer com isso? Quem é o maior beneficiado de medicamentos serem aprovados de maneira rápida e fácil, sem a necessidade de comprovação científica? Vocês podem pensar, e pensando no exemplo da cloroquina, que o maior beneficiado por isso é o paciente, que vai ter pelo menos uma chance. Mas não é. É a indústria farmacêutica, que não vai precisar fazer os testes necessários, nem bancar esses testes para ter certeza que o medicamento é seguro. E, meus caros, a quantidade de histórias que nós temos sobre a indústria farmacêutica liberando um medicamento que não se conhecia o resultado é enorme. É claro que um paciente que está com risco de morte vai querer qualquer tratamento, mas isso é uma situação de desespero. A gente espera que isso não aconteça e muitas vezes a gente discute que ele não deveria ter esse direito. Repara, e olha como essa discussão é uma discussão próxima. Um testemunho de Jeová que não quer morrer, mas prefere correr o risco de morte a não receber a transfusão de sangue,
não está numa situação tão diferente de um paciente que não quer morrer, mas prefere receber o tratamento bizarro e experimental e arriscado a ver se a situação se cura sozinho. É, é muito perigoso, e eu tenho visto muito esse argumento, e é por isso que eu estou discutindo isso com vocês. É muito perigoso a argumentação que em desespero qualquer coisa vai e a gente tem que mudar as coisas para aceitar isso. Não, não tem, porque o abuso da indústria farmacêutica nesse caso é enorme. Eu não vou entrar em todas as críticas à indústria farmacêutica que podem ser feitas aqui, mas eu preciso salientar isso com vocês. Ah, o maior beneficiário de não precisar testar medicamentos, o maior beneficiário de não saber qual é o melhor mecanismo, não é a população doente, são as indústrias que podem vender esses remédios e lucrar com a venda dos remédios, sem precisar gastar com testes para tornar esses remédios seguros. A história disso ela é enorme e ignorar essa história porque de repente chegou uma pandemia é não aprender com os erros do passado, literalmente. Posto isso, nesse mesmo contexto de segurança, a gente tem a proteção à maternidade e à infância. Ah, e aí, além da previsão constitucional, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, uma das leis do Brasil que é a mais elogiada no mundo inteiro como uma das melhores formas de proteção de criança e adolescente e que a gente vive querendo acabar com ela. Em todo caso, a ideia de proteção à maternidade e à infância é mais uma vez a ideia de fortalecer essa rede de proteção social. Como eu comentei com vocês no começo desse vídeo, trabalho não é um tema que eu vou me detalhar aqui. Moradia, transporte, lazer, eles são bem simples, gente. Não tem muito se aprofundar agora. Quando a gente pensa no Minha Casa Minha Vida, é um sistema do governo que está tentando garantir o direito à moradia. Quando a gente está pensando no sistema de transporte público municipal e intermunicipal, a gente está pensando no transporte. Toda vez que o governo constrói uma praça, constrói uma academia ao ar livre, a gente está pensando e está sendo garantido o direito ao lazer. Mas assim, para terminar a nossa aula, a última coisa que eu queria destacar e chamar a atenção de vocês é especificamente o direito à alimentação. E eu quero discutir o direito à alimentação por duas razões distintas. Primeiro, existe uma diferença entre alimento e alimento nutritivo. Ah, o maior problema que a gente vive hoje no mundo, ou pelo menos um dos problemas que está crescendo e que ainda não se sabe como exatamente combater, não é mais a fome. Eu comentei com vocês que uma das coisas que me irrita é que a gente produz alimentos o bastante para eles serem jogados fora e tem gente passando fome. Isso não faz sentido algum na minha cabeça. Mais do que isso, mais do que essa incompreensão da minha parte, a nossa produção de alimentos é uma produção de alimentos que se industrializou de tal maneira que nós conseguimos produzir muitos alimentos que vão permanecer por muito tempo, dão energia, dão gordura, mas muitas vezes não dão nutrientes. Cada vez mais a gente tem encontrado situações de pessoas que são obesas e subnutridas. Então, pessoas que comem e comem muito, mas apesar de comerem muito, elas não têm os nutrientes necessários para evitar certas situações e certos problemas de saúde. Hoje, a discussão que começa a se ter em alguns lugares no mundo
já é uma discussão de controle alimentar que, por exemplo, inclui, e dando um exemplo bem brasileiro, a necessidade de quando você usa a gordura trans, que é uma gordura que o nosso corpo não sabe digerir, ele não consegue digerir, isso tem que estar nos pacotes. E aí a proibição disso se tornou de tal maneira relevante que hoje a gente tem o oposto, né? Você tem os pacotes fazendo propaganda que eles não têm esse tipo de gordura. Quando a gente está pensando em alimentos nutritivos, isso é muito legal. No Brasil, quando você pega um pacote, então assim, eu vou comprar, por exemplo, um pão integral. Eu quero saber quais são os ingredientes desse pão. Tem lá. Mas além de ter lá, os ingredientes estão em ordem. Então, quanto maior a porcentagem de determinados ingredientes, primeiro ele está naquela fila. Não é à toa que se você for ler, por exemplo, alguns pães integrais, e minha família é uma família de padeiros, então parte disso eu entendo, você vai ver que o pão integral tem farinha integral, mas tem farinha comum. Na verdade, muito pão integral tem mais farinha comum do que farinha integral. Por quê? Porque o pão não fica bonito e leve com a farinha integral. Um pão feito só com farinha integral fica extremamente maçudo. Eu, pelo menos, não gosto. Uma das brigas daqui de casa é sobre isso. Família de padeiros. Enfim. Ah, mas é legal porque quando a gente está pensando no direito e na garantia aos alimentos nutritivos e o acesso de informação a esses alimentos, isso se materializa, por exemplo, desse jeito. Quando vocês forem comprar um alimento da próxima vez, a ordem dos produtos é a porcentagem de sua existência ali. Além disso, além dessa visão, alguns países do mundo já discutem o controle alimentar da população. Os Estados Unidos, que é um país que sofre muito com obesidade, na verdade, alguns cientistas apontam que foi a exploração da cultura americana, a exportação da cultura americana, que gerou parte do problema de obesidade no mundo, nos fast foods, né? É, Nos Estados Unidos mesmo já tem algumas discussões se o Estado pode proibir a venda de determinados produtos, porque esses produtos não são razoáveis. Ficou famoso há uns anos atrás a proibição, por exemplo, de certos tamanhos de refrigerante. Seria mais ou menos o equivalente a proibir a venda de um copo de 1,5 litro, 2 litros de refrigerante no cinema, que Nova York proibiu. Eu já não me lembro se foi o estado, se foi a cidade. Enfim. Esse tipo de discussão se dá justamente para garantir a todos o direito a uma alimentação e a uma alimentação saudável. E aí surge a discussão de até que ponto esse direito, quando tem que ser garantido, não tem que ser, ao menos em parte, imposto. O outro lado dessa discussão, o outro lado dessa discussão é a segurança alimentar. E são as estratégias que o governo tem que tomar, seja que o governo que for, para ter o que é conhecido como uma independência alimentar, para ter uma produção de alimentos que seja o bastante para atender as necessidades mínimas da sua população. E necessidades não só alimentares, mas não só ter comida, mas ter comida de qualidade, ter comida nutritiva. E a ideia aqui, de novo, não é impedir a exportação ou acabar com o livre comércio, mas a ideia é atribuir uma responsabilidade ao governo para que o país, enquanto tal, tenha mecanismos, por exemplo, para se a população precisar de mais alimentos por causa da pandemia, já que o isolamento tende a se manter, não precise necessariamente importar esses alimentos.
Uma crítica que alguns países estão recebendo e uma discussão que pode se materializar em alguns lugares. Na Europa, essa discussão é uma discussão já antiga por causa de algumas políticas do mercado comum europeu. É justamente os países não terem produção de alimentos próprios e precisarem importar e ficarem à mercê do valor internacional de certos produtos. Uh, Isso é inevitável, dependendo do que você queira, mas a ideia aqui é criar uma obrigação do Estado de ter esse conjunto de ações para garantir uh, o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade para a sua população. E aí a ideia é a alimentação enquanto segurança alimentar. Joia? Galera, essa aula já se estendeu um pouco mais do que eu achei que ia. Acho que é inevitável, né? Mas eu fico por aqui. Bons estudos a todos. Se cuidem, cuidem dos seus. Eu espero que todo mundo esteja bem.